Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um call de resultados da Valid. Antes da companhia começar a apresentação, farei alguns avisos. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas assistindo à teleconferência durante a transmissão. Para aqueles que tenham interesse, a apresentação também está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês. Os slides de apoio que vamos apresentar estão disponíveis em nosso site de RI, e logo após o evento, o replay também estará em nosso site. Assim que acabar a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já e a qualquer momento durante a transmissão. É importante esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Estas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daquelas expressas em tais considerações. Hoje apresentarão Ilson Bressan, CEO da Valid, e Olavo Vaz, CFO e DRI. Chamo agora para dar início à apresentação. Bressan, Olavo, bom dia. É com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse call de resultados do primeiro trimestre de 26. Em nome de toda a diretoria executiva e de todos os colaboradores da Valid, eu agradeço a participação de todos, especialmente a nossa base de acionistas. O nosso primeiro trimestre foi marcado por uma pressão conjuntural na receita, mas com uma disciplina operacional e a construção de capacidades que fortalecem a perenidade da companhia. Esse primeiro trimestre, apesar da pressão que a gente viveu, ele é um excelente exemplo de como a gente consegue combinar as nossas capacidades e manter uma disciplina de capital, preservando caixa para financiar a transformação digital da nossa companhia. Antes de falar dos nossos resultados propriamente dito, que a gente detalha nos próximos slides, eu gostaria de colocar um frame que já foi apresentado no nosso call de resultados do último trimestre do ano passado e que a partir de agora vocês nos verão sempre repetir como a gente encaixa o comportamento de cada negócio dentro desse framework de entendimento do nosso negócio, tanto dos negócios mais maduros quanto dos negócios novos, digitais, que a gente está trabalhando. Por um lado, nós temos um motor que nós chamamos uma fonte de receita que representa a nossa fundação e que financia o nosso caixa. Qual é o papel desse motor 1? Aqui dentro nós temos produtos como a emissão de documentos, onde nós somos líderes no Brasil, temos os cartões bancários, somos líderes no Brasil e na Argentina, e também o SIM Card, onde somos um dos top 4 maiores players globais. Esse motor 1, que representa a nossa fundação e geração de caixa, ele tem o papel de sustentar a margem e financiar o crescimento através do motor 2, que é a frente de negócios de produtos de portfólio que trazem uma receita de base digital e de crescimento. Essas três frentes do motor 2, elas são representadas em governo digital, em plataforma integrada de segurança digital e também em mobile digital. Qual é o papel desse motor 2? É o papel de crescer a receita recorrente, mudando a base do on-off que temos no motor 1 para a recorrência que temos no motor 2. E dessa forma a gente conseguir expandir o múltiplo da companhia no longo prazo. Por isso que quando a gente olha o curto e o longo prazo, esse equilíbrio e esse investimento nos diferentes horizontes é o que a nossa gestão está ocupada. Qual é o funcionamento conjuntos desse motor 1 desse motor 1 e desse motor 2? A gente entende aqui que a conjunção desses dois motores de geração de receita, eles têm um papel além do papel de geração de caixa, além do papel financeiro. Claro que esse é importante porque ele representa que a gente pode expandir a nossa receita sem ter diluição de acionistas, portanto ele representa a fonte principal que matricula e que financia o crescimento do nosso motor 2 de Digital e Growth, mas ele transfere também, além do financeiro,
uma série de capacidades de know-how de execução e de excelência que nós desenvolvemos ao longo dos anos, seja em biometria, através da emissão de documentos, seja em hiperpersonalização, como os cartões de crédito, seja em elementos de conectividade segura, como a gente tem em mobile, mas também a nossa presença geográfica em 17 países, também a nossa escala de operação, também as nossas relações institucionais com bancos, com telco, com governo, com varejo, com retail, com o e-commerce, e tudo isso numa cultura de compliance muito crítico que mantém a gente num nível de excelência e de capacidade operacional muito, muito forte. Estas competências todas são transferidas para esse motor 2, onde a gente tem uma base de clientes, tem presença geográfica global, e a nossa tarefa aqui é adaptar o portfólio para que a gente consiga, na combinação dessas competências, conseguir implementar uma arquitetura integrada única em todo o nosso portfólio, fazer os produtos novos nascerem globais by design, onde a gente consegue trazer muita inteligência de dados para os produtos e para a plataforma que a gente cria, conseguindo conectar uma posição única que nós temos no mercado privado, com as competências que nós também desenvolvemos no mercado público, de uma maneira que a gente consiga ter todos esses dados, né, escaláveis dentro de uma plataforma combinada de segurança digital para todos os nossos clientes. Quando a gente olha para estas competências todas, nenhuma startup, nenhuma fintech, nenhuma empresa que nasce do zero consegue combinar isso no D0. E a gente tem esse flywheel infinito que uma rodada após a outra fica abastecendo a nossa competência de forma que a gente consiga ter diferentes fundações de receita operando de uma maneira combinada para gerar esse crescimento futuro da nossa empresa. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre os resultados e entrando principalmente nos destaques que tivemos nesse primeiro trimestre. Uma observação importante é que sempre que nós ancorarmos e divulgarmos os resultados, nós estaremos fazendo referência a esse funcionamento combinado do motor 1 e do motor 2, que tem dinâmicas específicas, mas que eles se combinam nesse flywheel infinito que compõe a grande barreira de defesa do nosso negócio e da nossa proposta de valor para o nosso mercado. Vamos para os destaques do primeiro TRI de 26. O primeiro destaque é que, assim, a carteira de identidade nacional acelera os resultados e, como os maiores emissores da SIM em todos os estados mais populosos, a gente tem percebido o efeito disso na nossa receita trimestral, quarter contra quarter. Quando a gente compara somente a volumetria, né, desse trimestre de 26, comparado ao primeiro trimestre de 25, a gente tem um crescimento expressivo acima de 30% no volume específico da carteira de identidade nacional. Aqui tem dois elementos que fazem a gente acreditar que esses resultados continuarão muito potentes nos próximos trimestres, porque nós temos não só o efeito da Lei 15.077, que impõe que para concessão de benefícios o beneficiário precisa fazer uma nova carteira de identidade e cadastrar a sua biometria, mas também porque mais de 70% da população brasileira ainda não emitiu o seu documento. Então, assim, acelerou agora e continuará acelerando os resultados nossos nos próximos trimestres. Um segundo ponto de destaque do primeiro trimestre de 26 é que nós tivemos a consolidação do negócio de selos digitais pela performance que estamos tendo na abertura do mercado de São Paulo. Trimestre contra trimestre, 26 contra 25, a receita desta unidade de negócio praticamente triplicou, e isso continuará na mesma pegada nos próximos anos, por conta dessa inovação do selo Água Digital, implantada aqui no estado de São Paulo, que tem a maior volumetria. Um terceiro destaque importante do nosso trimestre é o lançamento da plataforma integrada de segurança digital. Nós já falamos em calls anteriores que nós tínhamos uma obrigação de fazer o fechamento de um gap de portfólio de produtos digitais, e nesse trimestre nós conseguimos tirar do PPT e colocar em clientes que já começaram a gerar receita recorrente esse conceito da plataforma integrada, que tem a identidade como um pilar fundamental, mas que conecta outros elementos, né, não só do registro de uma pessoa no ambiente digital, como também o acompanhamento das suas credenciais, dos seus privilégios, sendo um instrumento efetivo
de proteção a fraudes, de garantia de transações seguras, de forma que o mercado começa a receber o conceito da plataforma integrada de segurança digital que só a Valid consegue ofertar com todos esses elementos combinados, de uma maneira que isso representa bastante a nosso diferencial competitivo frente a outros players que já se estabeleceram anteriormente nesse mercado. Entrando diretamente nos resultados consolidados desse primeiro trimestre de 26, nós vemos uma queda de receita ano contra ano de 11%, que está basicamente refletida pelo impacto regulatório, por alguns desinvestimentos que fizemos e também pelo efeito cambial. O impacto regulatório mais importante aqui, quando a gente olha a dinâmica da receita consolidada, ela precisa ser distribuída em cada uma das nossas verticais. Quando a gente olha o comportamento dos 501 milhões do primeiro trimestre de 25 versus o 447 desse trimestre de 26, isso distribuído nos três ecossistemas de atuação da Valid, ele representa que identidade, a gente passou de 244 para 249 milhões de reais, portanto um crescimento pequeno, mas consistente, apesar de nós termos tido um impacto regulatório importante, tanto no motor 1, que é a CNH, quanto também no motor 2, que são nas receitas obtidas da VSoft, que são receitas digitais. Qual é esse efeito, qual é esse impacto regulatório? É o impacto da medida provisória 1327, que estabelece novas regras para a emissão da CNH e que, pelo motor digital, nos fez perder receita por conta da redução das aulas e o nosso portfólio estava adaptado para poder fazer o monitoramento de aulas práticas e aulas práticas e exames práticos na formação do condutor. E a medida provisória estabelece que esse mercado mudou completamente de dinâmica. Portanto, aqui na VSoft a gente teve um efeito bastante importante por conta da medida provisória, e esta mesma fonte fez um impacto na geração de receita através da emissão do documento da CNH, que por conta do novo formato e com renovação automática, deixou de seguir o processo normal. Mesmo assim, vocês veem que o comportamento deste mercado de identidade de governo digital, ela passou de 244 para 249 milhões quando a gente compara o primeiro trimestre de 26 com o primeiro trimestre de 25. Indo para a dinâmica de Pay, aqui a gente tem o maior efeito alocado no comportamento do mercado argentino, uma demanda mais fraca e uma pressão competitiva maior, faz com que os preços naquele mercado e as margens se deteriorassem bastante. Nós temos aqui um efeito cambial que também, quando a gente compara dólar real 26 versus dólar real primeiro trimestre de 25, a gente também um efeito cambial importante aqui. E também é importante frisar que no primeiro trimestre de 25 nós tínhamos ainda a receita da operação da Colômbia, que representava mais ou menos 11 milhões de reais. Então esta queda de receita em Pay de 131 para 90 representa exatamente o efeito da combinação desses três elementos, menos Colômbia, efeito Argentina, tanto cambial quanto o efeito da menor demanda e pressão competitiva naquele mercado. O que nós já fizemos de ajustes na Argentina é fazer um resizing da operação, onde a gente dimensionou uma capacidade mínima para poder atender aquele mercado local, e a partir desse trimestre a gente passa a entregar qualquer capacidade adicional através da nossa planta no Brasil. Em mobile, nós tivemos um efeito parecido com o tema de Pay, pelo tema de câmbio, então o câmbio de 26 versus 25, o real está muito mais fraco, mas também a gente tem um elemento de sazonalidade. Sempre o primeiro trimestre ele é menor, ele é mais fraco em termos de resultados em mobile, mas esse ano especialmente nós tomamos uma decisão ao longo do ano passado de recuperar market share. Portanto, a gente queria ampliar a nossa presença em alguns mercados e, para isso, fizemos preços mais competitivos, porque vendendo o SIM card mais competitivo, a gente abre espaço também para a receita digital de mobile através do eSIM nas negociações futuras. Então, estes efeitos combinados que estão representados aqui nesta queda de receita de 11% do ano de 26 comparado ao do ano de 25. Quando a gente olha para o
para o nosso mix mais digital, a gente também percebeu, pelo primeiro trimestre, uma pressão nos novos negócios, mas que também abrem espaço para novas oportunidades. Aqui, repito, a mesma razão que fez a gente ter alguma queda em CNH, ela provocou que a gente tivesse uma redução bastante forte na Vsoft, em termos de receita, no primeiro trimestre, por conta do tema das aulas, e isso fez com que as nossas receitas em governo digital ficassem menores nesse ano. De todo modo, a característica desse motor 2, de todas essas receitas digitais que a gente tem, onde os novos negócios estão inseridos, a gente entende que é muito normal que a gente tenha alguma oscilação de receita, porque a característica dos produtos, a maturidade de cada um desses portfólios, ela ainda tem características de startup. Tem hora que avança bastante forte, tem hora que tem algum retrocesso, aí a gente recombina o jogo, analisa por que a gente teve algum efeito na receita, reorganiza as nossas forças em termos comerciais, em termos de portfólio, e aí isso volta a crescer. Então, essa dinâmica momentânea desse trimestre estar menor em relação aos trimestres anteriores se deve especialmente ao tema MP1327 com a Vsoft e também com o tema de que o nosso principal cliente dentro de onboarding digital teve menos demanda de onboarding digital e passou a ter mais demanda de onboarding físico, por conta de um problema específico com outro fornecedor dentro do seu rol de provedores, que acabou afetando indiretamente o nosso negócio. A gente acredita que, para ambos os negócios, tanto de onboarding digital no nosso maior cliente, quanto para a Vsoft, as oportunidades que se abrem a partir de agora farão com que a gente tenha mais otimismo em recompor essa receita nos próximos trimestres. Quando a gente passa para EBITDA, eu passo a palavra para o Olavo para que ele contextualize para nós um pouco desses efeitos que, quando a gente olha a operação, eles foram um pouco menores do que o ano passado, mas que alguns efeitos não operacionais nos ajudam a ter um EBITDA, inclusive, maior nesse primeiro trimestre de 26. Vamos lá. Então, pessoal, a gente fecha o primeiro trimestre de 26 com um EBITDA de 114 milhões. Isso significa um aumento de 10% quando a gente compara com o ano de 25 e uma margem de 26%. A gente escreveu no nosso release, detalhou um pouquinho mais ali, a gente foi beneficiado nesse primeiro trimestre com itens, né, pontuais e não recorrentes, que totalizaram 29 milhões de reais. Essa quebra entre verticais seriam 13 na vertical de ID, 12 na vertical de Pay e 4 na vertical de Mobile. Isso aqui é decorrente de anos anteriores relacionado ao Sistema S, tá? Que a gente teve uma decisão favorável agora no primeiro trimestre, então a gente fez esse ajuste no operacional, tá? Quando a gente exclui isso e olha aqui bases comparáveis, né, eu acho que um pouco do que gerou o resultado do EBITDA desse trimestre já passou um pouquinho ali na fala do Bressan, tá? Então a gente teve na parte de ID um pouco dos reflexos do impacto da receita da Vsoft e na Flex, né? Uma vez que a gente tem um pouco menos de receita nessas unidades, você tem menos diluição de custo fixo, que dá uma pequena pressionada de margem, né? A gente tem uma redução de cerca de 2 pontos percentuais ano contra ano aqui, assim como os ajustes que a gente tem que fazer na operação em função de um menor volume, tá? Em Pay, a gente continua vendo na Argentina um volume muito fraco e preços muito baixos, né? Então a margem continua muito pressionada. A gente continua trabalhando para fazer o right sizing da operação na Argentina, como o Bressan comentou, sendo o Brasil quase que um pulmão para o excesso que vai ter no país, se é que isso venha a acontecer ao longo dos próximos meses, tá? Em mobile, como o Bressan falou, a gente adotou aqui uma estratégia de aumentar volumes com preços menores. Isso, claro, vai bater um pouquinho aqui na margem, tá? Assim como a questão da cambial, né? Quando você converte num real aqui que está mais baixo comparando com o ano anterior, você tem aqui um EBITDA um pouquinho mais pressionado, tá? Olhando o lucro
no primeiro trimestre. Então, de 114 milhões de EBITDA, a gente chega em 56 milhões de lucro no trimestre. Tá? Como é que são as passagens aqui? Então, tivemos um resultado financeiro positivo em 5 milhões de reais, que está quebrado entre 11 milhões negativos de efeito caixa e 16 positivos de efeito não caixa. Tivemos 26 milhões de depreciação e amortização, um patamar praticamente em linha com o que a gente vem fazendo trimestralmente. Tá? E aí a gente vai para o bloco de impostos. Eu acho que aqui tem a grande diferença quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. Ano passado, ao longo de todo o ano, a gente foi muito beneficiado pelo JCP, né? Isso aconteceu também no primeiro trimestre, e a gente não teve esse benefício, então gerou uma alíquota mais alta. Tá? Com isso, como eu falei, a gente chega aqui a 56 milhões de lucro no trimestre, o que representa uma margem ali na casa dos 12%, ou 71 centavos por ação, e em conjunto com a entrega dos resultados do primeiro trimestre, a gente também deliberou aqui o pagamento de 14 milhões em dividendos, né, que é 25% do resultado do trimestre, esse pagamento acontecendo ainda nesse mês de maio, acho que 29 de maio, se eu não me engano, mas até o final do mês, a data de corte sendo dia 11. Passando aqui agora para a visão do nosso caixa, a gente encerrou o ano de 2025 com um caixa de aproximadamente 850 milhões. Aquela posição era muito robusta, né? Um pouquinho antes do fechamento de 25, tínhamos feito a emissão de debênture, né? Então a gente acabou o ano com um caixa um pouco mais alto, porque a gente vinha comentando que o ano de 26 seria um ano que a gente trabalharia no refinanciamento, no pagamento de dívidas mais caras, o que a gente já começou a fazer nesse primeiro trimestre, né? Então, quando a gente vê o caixa saindo de 850 para cerca de 750, uma variação de mais ou menos 100 milhões de reais, e a gente vê o último bloco ali no slide, a gente vê que nesse trimestre a gente teve amortização de dívidas mais caras de cerca de 60 milhões de reais e 38 milhões aqui divididos entre JCP do ano passado, né, o pagamento da JCP do ano passado nesse ano, assim como 6 milhões de recompra. Tá? Tirando esses aqui, a gente estaria com caixa após o operacional ali na faixa dos 850, o mesmo patamar que a gente fechou o ano de 25. Quando a gente olha para a geração operacional, nesse trimestre tivemos uma geração operacional de 40 milhões de reais, isso significa uma conversão de 35% em cima do EBITDA. A gente sempre reforça aqui em calls que olhar um trimestre não diz muito sobre a empresa, né? Então a gente gosta de olhar uma janela um pouco mais longa. Quando a gente vê a conversão dos últimos 12 meses, estamos acima dos 70%, né? Um patamar bem alto, e acreditamos que esse patamar continuará alto ao longo do ano. Tá? Investimos nesse trimestre 34 milhões em CAPEX, 60% desse CAPEX está voltado para os novos negócios, né? Então, como o Bressan comentou, cada vez mais a empresa indo para o lado dos novos negócios, indo para o digital. Tá? E aqui, só para fechar, falando dos 3 grandes componentes que a gente olha no nosso capital de giro, eu vou começar ali pela direita, no contas a pagar. A gente tem mantido ao longo dos últimos trimestres um patamar praticamente estável junto aos fornecedores, tá? Então pouquíssima variação. Quando a gente olha para estoque, esse é um elemento muito importante aqui para a gente. Uma vez, o principal item no nosso estoque são os chips para a área de cartões. Ao longo dos meses, a gente vai trabalhando para achar o patamar ideal. Quando a gente olha aqui, hoje a gente está com um estoque em 225 milhões, que comparado aos 260 que a gente tinha no ano passado, a gente já melhorou bastante aqui nessa gestão. E assim como um último elemento sendo contas a receber, tá? A gente está com um patamar um pouco mais alto que estávamos no primeiro trimestre de 25, porém com uma grande redução do contas a receber quando a gente compara com o quarto trimestre de 25. Então, novamente, ao longo dos trimestres teremos trimestres com conversões maiores, outras menores, mas o nosso foco aqui é olhar no longo prazo e mantendo essa conversão de caixa muito alta, uma empresa que continua com seu caixa líquido, e ao longo dos próximos meses temos aqui a expectativa da entrada dos financiamentos mais baratos que a gente vem comentando, de FINEP e BNDES, que serão utilizados também para o pré-pagamento de dívidas mais caras, tá bom?
Acho que com isso, Bressan, eu volto aqui para você para fazer o fechamento e as perspectivas. Boa, Olavo. No call anterior do fechamento de 25, nós colocamos algumas diretrizes para o ano de 26 e trimestre sobre trimestre nós voltaremos a essas mesmas diretrizes para dando update de como é que cada uma dessas prioridades estão se comportando ao longo de cada trimestre. Primeiro, sobre a alocação de capital. Então, como foi o primeiro trimestre? Nós alocamos em CAPEX de expansão 60% do total foi CAPEX de expansão no primeiro trimestre. Significa que o CAPEX de manutenção é cada vez menor, o CAPEX de expansão, que é exatamente para financiar o crescimento do motor 2 das receitas digitais e de maior crescimento, é o local que a gente está disciplinadamente alocando com critério cada um dos investimentos orgânicos que fazemos aqui para o crescimento e impulsionamento do motor 2. O segundo ponto é que a gente manteve um caixa líquido, o caixa está robusto, para que a gente tenha eventuais aquisições ao longo dos próximos trimestres, especialmente nas áreas de prevenção à fraude e de cheque biométrico e identidade digital. Temos um pipeline importante e o nosso caixa reforça a nossa posição de conseguir concluir isso ao longo dos próximos trimestres. E também, como o Olavo reforçou, a gente teve numa diretriz de continuar fazendo recompra e distribuição de proventos, recompramos 5 milhões de ações, porque acreditamos que o preço atual de tela não reflete o que é o valor da companhia, e a gente anunciou 14 milhões para distribuir em dividendos ainda nesse mês de maio. Em relação aos negócios e à estratégia para crescimento, nessa visão mais de longo prazo, a gente, no item de consolidar a Valid com a principal empresa de identidade segura no Brasil, o fato de termos lançado o conceito da plataforma integrada e que de esta plataforma já ter os primeiros faturamentos recorrentes são um motivo de orgulho e que a gente pode comemorar isso ao longo dos próximos trimestres, será cada vez maior, porque o portfólio começa a ter mais maturidade e aí a tarefa de expandir ele para todos os nossos clientes passa a ser a prioridade a partir de agora. No item 2 de acelerar as vendas para o setor privado, a gente está reforçando o nosso time comercial, especializando as equipes para vender os produtos, né, nesse conceito de plataforma, e que aproveitam os canais que a gente já tem existentes, os clientes que a gente já tem na base, mas esta equipe começou a ser reforçada no primeiro trimestre e continuará na mesma linha nos próximos trimestres. E, por fim, um eterno busca por ganho de eficiência em todos os nossos negócios, especialmente aqueles do motor 1. A gente fez ajustes importantes na operação da Vsoft por conta da MP 1327, também em FlexDoc com a integração dos negócios cada vez maior, né, na Valid como um todo, e especialmente na Argentina, com esse modelo de redução dos turnos e encontro do right sizing, do tamanho ideal da operação de lá para que a gente consiga usar o Brasil como pulmão. Então, esses ganhos de eficiência sempre estão no nosso radar, continuaremos reportando. Nesse primeiro trimestre tivemos esses avanços. Para finalizar, eu gostaria de reforçar que um trimestre onde a gente tem uma pressão um pouco maior na receita e na margem, como foi esse, ele é um trimestre pontual e que ele é pouco para abalar a nossa convicção na direção de construir capacidades permanentes que visam o longo prazo da companhia, entregando perenidade do nosso negócio. Então, a gente segue muito firme executando essa estratégia. Essa estratégia ela está baseada na convicção e trimestres como esse, eles simplesmente dizem para a gente que não é momento de ter nenhuma reação exagerada em qualquer uma das direções, mas é o momento da gente reforçar a nossa clareza estratégica do caminho que a gente está construindo na linha da recorrência, na linha das receitas digitais, trazendo essa visão de perenidade de longo prazo para a companhia. Então, é nisso que o management está focado, é isso que a gente está fazendo no dia a dia, lidar com ciclos positivos, com ciclos eventuais, né, de resultados um pouco piores, faz parte da nossa história, aconteceu no passado, acontece agora no primeiro tri, mas a nossa convicção e a clareza do caminho nos dão toda a crença e toda a confiança de que o nosso caminho de execução estratégico está perfeitamente no caminho certo. Então, com essa mensagem final, eu agradeço a todos vocês, peço
Um minuto para que a gente organize a mesa aqui para perguntas e respostas e a gente volta num breve espaço de tempo. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta para a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é da Luciana para o Bressan. Parabéns pelo resultado. Assim registrou receita recorde de 88 milhões e a Valid detém aproximadamente 75% do volume nacional, com 23% de penetração na população ainda. Há um runway expressivo. Vocês acreditam que assim deve continuar nesse ritmo? Existe possibilidade de vocês perderem esse share? Obrigado pela pergunta, Luciana. A gente acredita sim que assim vai continuar nesse ritmo e dentro do nosso motor 1, assim representa um turbo de expansão bastante forte. Pelo tema que você colocou, tem muito documento para ser emitido, 75% da população ainda não emitiu o documento, mas a gente tem uma característica importante de ser o líder desse mercado nos estados mais populosos. Especialmente agora que a gente tem alguns contratos onde a gente já renovou com a nova lei de licitações que tem possibilidade de durar 10 anos e não mais 5 como anteriormente. Então, os contratos de mais longa duração, a nossa presença como o player que está emitindo os documentos nos dá uma vantagem quando esse contrato eventualmente for renovado, novamente relicitado. Nos últimos os dois mais recentes, que foram Minas Gerais e São Paulo, a gente conseguiu fazer uso dessa vantagem de estar já operando, porque isso tem um custo de entrada menor para aquele que já está operando. Então, a gente acredita sim que isso é uma condição importante para a gente manter o nosso share e a gente deve seguir, sem dúvida, com esse ritmo bastante forte de emissão do documento na SIM, que acaba offsetando os efeitos negativos que a gente tem na CNH, que hoje já é um negócio marginal dentro da companhia, representa muito menos do que representava no passado, então, assim, sem dúvida, será esse grande motor de crescimento. Tem um ponto importante aqui, que além desse elemento da população ter que emitir os documentos, nós temos outros dois que podem ser vetores de aumento de receita. Um deles é que passa a ter renovação, tem validade, tem prazo de validade, a carteira de identidade nacional passa a ter validade. Então, uma vez que eles começaram a ser emitidos em 22, em 32 já tem documento para a gente renovar, por conta da perda do prazo de validade. Esse é um item. O segundo item é que está previsto que a partir de 2032 não mais existirá documento de identidade em papel, como é hoje. O policarbonato, que hoje é opcional e que tem um valor agregado muito maior, ele será obrigatório a partir de 2032. Então, isso também é mais um vetor de crescimento para os próximos anos, e isso tudo combinado faz com que assim seja uma grande realidade, um grande turbo nesse nosso motor 1 de crescimento. Obrigado, Bressan. A próxima pergunta, aqui do Lúcio. Boa tarde. O release menciona primeiros resultados comerciais no segmento B2B da plataforma. Quais são os mercados que estão ganhando mais tração e quais os principais produtos contratados? Além disso, a frente de Digital Mobile cresceu fortemente, puxada por OEM. Quais foram os drivers que puxaram esses resultados? Vocês acreditam que esse produto deve apresentar um ramp-up nos próximos trimestres? Boa, obrigado, Lúcio.
No B2B, a gente tem uma presença forte em telecom, em contrato, as telcos, os bancos, desculpa, telcos, bancos, o varejo, alguns e-commerces. Então, o conceito da plataforma integrada a gente lançou para o mercado nesse ano, e especialmente os itens de onboarding digital, documentoscopia, validação de documentos e cheque biométrico foram os principais features de produto que mais tiveram tração. Essas 3 features são muito pequenas perto do conjunto da plataforma, mas elas passam a representar, né, as primeiras receitas recorrentes dentro dessa base de clientes que a Valid já tem por conta de estarmos presentes nesse mercado há tantos anos. Então, isso continuará sendo contratado, continuará sendo um vetor de crescimento importante. A primeira receita da plataforma é uma receita pequena, então trimestre sobre trimestre, isso com certeza será valores muito mais expressivos que a gente vai reportar nos próximos calls. Quanto ao Digital Mobile, aqui a gente compõe dentro do Digital Mobile algumas fontes de receita, uma delas é a transição para o eSIM, né, que está num ritmo cada vez maior globalmente, porque os devices passam a ter nativamente o slot para o eSIM, né, e alguns inclusive deixam de ter o slot para o SIM card físico, mas além disso o principal elemento é o de OEM, como a gente reportou no nosso release. OEM é a capacidade que a gente desenvolveu nos últimos anos dentro desse ecossistema de colocar à disposição dos fabricantes de aparelho uma tecnologia de conectividade daquele elemento do eSIM com qualquer rede de celular disponível em qualquer operadora, e inclusive com qualquer fornecedor de eSIM. Então, nós temos globalmente aqui uma presença mais forte, né, e tração mais forte em OEM na Ásia. A gente adotou uma estratégia nos últimos anos de ser um provedor para múltiplas marcas. Então, hoje a gente tem marcas como Huawei, como Xiaomi, como Oppo, como Vivo, como Motorola, que são parte da nossa estratégia de crescimento. O ano de 26 é um ano super importante para a OEM, para a Digital Mobile, e os resultados que a gente teve no primeiro trimestre, quando a gente olha para o realizado frente a 25, mas também quando a gente olha para o forecast nosso frente ao budget, ele indica um crescimento maior do que a gente estava esperando dentro desse item, especialmente OEM, software e serviços. Então, temos nuvens muito positivas, nuvens muito animadoras pela frente, nestas duas frentes aqui, tanto digital mobile quanto da plataforma. Obrigado, Bressan. A próxima pergunta aqui, do Paulo e do João, são muito parecidas, eu vou direcionar para o Olavo. Poderiam esclarecer o efeito one-off que tiveram esse trimestre? Vamos lá. Primeiro, só para o detalhamento completo aqui, vocês conseguem até achar ali, tem 2 notas explicativas que a gente fala sobre isso, né? Tanto a nota explicativa número 5 e a 18. Mas, basicamente, a gente teve uma decisão favorável, tá? E essa decisão favorável, de maneira bem simples aqui, no passado, em exercícios anteriores, a gente recolheu, tá? Pagou a mais para o sistema S do que a gente pagou acima do limite. Existe uma limitação aqui. E uma vez que saiu uma decisão favorável, tá? A gente se acredita agora desse resultado. Então, a gente teve o lançamento no EBITDA, né? Então você reduz o custo, tá? Assim como isso foi um lançamento de anos anteriores, existe uma atualização financeira que passa abaixo do EBITDA, tá? Esse resultado. Então, do lado do ativo, a gente cria um crédito fiscal e isso passa no resultado. Esse crédito fiscal, ele será utilizado ao longo, a gente está falando aqui de cerca de 69 milhões de reais, a nossa expectativa é usar cerca de 30 milhões no ano de 26 e 40 milhões no ano de 27. Tá? E aí, por que isso, né, quando a gente olha EBITDA para o caixa, a conversão fica mais baixa, porque o número afeta o resultado contábil, mas ele não afeta o caixa nesse momento. A gente vai ser beneficiado por uma redução, especialmente aqui de PIS e COFINS ao longo dos próximos exercícios, mas isso acontecerá ao longo do tempo, como eu falei, cerca de 30 milhões em 26 e 40 milhões em 27, tá? Obrigado, Olavo. A próxima pergunta do Eduardo, para o Bressan. Vocês têm algum pipeline de M&A para o ano? Existe algum setor em específico que gostariam de entrar? Olá, Eduardo. Bom, sim, temos um pipeline
importante, obviamente tem confidencialidade aqui em relação aos targets, mas eles estão exatamente encaixados no nosso conceito da plataforma. Acho que a gente adotou a partir do último ano um critério, seja econômico, né, em relação a múltiplos, mas seja de encaixe dentro do conceito de plataforma integrada de segurança digital, onde a gente define targets especialmente na frente de produtos antifraude ou de empresas na linha de antifraude, como também na linha de identidade digital e cheque biométrico. Então, essas duas são as grandes prioridades que a gente está buscando, né? Dentro da plataforma integrada, acho que a gente tem 4 pilares, a gente pode detalhar isso, já detalhamos isso em alguns calls passados, mas esses pilares da plataforma integrada, eles passam por onboarding, eles passam por transações antifraude, eles passam pelo perímetro da identidade, que tem um toque de cibersegurança, especialmente na governança de identidade, e eles passam pelo tema de identidade, dados com inteligência descentralizada. Então, tudo que tiver dentro deste conceito, né, tudo que tiver ajustado a uma cultura de empresa, de founder, né, e a uma aplicabilidade ou de produto ou de canal, são os lugares que a gente está olhando para poder converter algum desses M&As num trimestre próximo. Obrigado, Bressan. A próxima é do Matheus. Boa tarde, Bressan e Olavo. Qual a estratégia da empresa nas verticais de Pay e Mobile? Em Pay, a margem voltou a ficar pressionada, enquanto em Mobile decidimos ganhar share em detrimento de margens. Poderiam nos ajudar a entender o que seriam resultados recorrentes para o ano? Ô, Matheus, quem começa? Pode começar. Bora lá. Eu falo um pouco mais de Pay, onde a gente tem uma margem muito pressionada no, no mercado de cartões bancários. E aqui a nossa estratégia é poder milcar esse business o máximo possível, né? A gente, quando compara 25 contra 24, vocês podem olhar nos nossos resultados anteriores o quanto a gente teve de queda e muito pela frustração do desempenho do mercado da Argentina. Mas no Brasil a dinâmica também é super competitiva, globalmente também é super competitivo. Então, qualquer item do motor 1, que é a nossa fundação, ele precisa gerar caixa e financiar o crescimento do motor 2. Então, a estratégia para a Pay é garantir que ele continue gerando caixa. Então, a gente continua operando, né, num nível de custos que possa ser cada vez menor. Nossa negociação com os fornecedores ela precisa representar a realidade do mercado, né? A nossa estrutura operacional precisa estar adequada para aquilo que o mercado paga por esse produto, para que ele consiga sempre ser um gerador de caixa. Na medida que qualquer negócio do nosso motor 1 deixar de gerar caixa, a gente naturalmente vai deixando ele de lado e se desfazendo dele, como tem sido nos últimos tempos vários anúncios que a gente fez de desinvestimento de coisas menores que passam a ser desimportantes. Então, em termos de Pay, nós temos uma estratégia, especialmente de cartões bancários, de continuar tendo ótima relação com os nossos clientes, porque eles abrem espaço para o portfólio do motor 2. Enquanto isso, ele precisa ser competitivo, precisa ser rentável. E em Pay, eu acho que aqui só para ficar ainda em Pay específico de Argentina, é essa estratégia que o Olavo já comentou antes. A gente está encontrando o tamanho ideal da Argentina, já reduzimos a operação de lá. Caso o mercado absorva um volume maior do que a gente tem setado na nossa planta de lá, a gente vai fornecer isso do Brasil, assim como os outros players globais acabam fazendo a entrega de uma maneira exportando, né, para a Argentina. Em mobile, a gente tem aqui uma presença forte em clientes importantes, né, tiers 1, especialmente no mercado da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, África também, e a gente tem encontrado uma competitividade muito maior no mercado asiático. Então, acho que tem primeira estratégia de defesa do share, né? A gente tem em torno de 10% do share global, a gente quer continuar defendendo, por isso a estratégia de no primeiro trimestre a gente ser um pouco mais agressivo, especialmente na Ásia, em relação ao SIM card, porque a maneira de comprar o eSIM, que é a evolução do SIM card quando transformado para o digital, ela tem
o mesmo funcionamento, né, das MNOs, das operadoras, comprando do mesmo provedor de eSIM ou de SIM card. Então, a gente recentemente teve aqui no Brasil também bids que foram feitos, né, não só no Brasil, mas na América Latina, tanto para SIM card e em paralelo para a plataforma de eSIM. A gente tem adotado a postura de ser bastante agressivo e conseguir minimamente garantir o nosso market share de 10% no físico e poder ter um market share ainda maior nesse digital. Então, como expectativa de resultados recorrentes para o ano, a gente acho que historicamente esta unidade de negócio ela tem um volume próximo de 100 milhões de dólares de vendas, um EBITDA entre 15, 18, 20 de EBITDA, e aí hora vai para 25, hora vem para 12, 14, mas a nossa expectativa é que recorrentemente isso nunca deixa de ser um business com menos de 100 milhões de dólares e com menos de 15, 18 milhões de EBITDA. Com uma característica de que, a partir desse ano, parece que a curva de adoção digital está um pouco mais expressiva, haja visto que a gente tem percebido no produto de OEM. Obrigado, Bressan. A última para fechar aqui do Nishio. Quais as principais alavancas de crescimento, sem perder margem nos próximos trimestres? Quais produtos de maior potencial? Olá, Nishio, tudo bem? Vamos lá. Vou voltar para o frame dos motores, né? No motor 1, sem dúvida, sim, é uma alavanca de crescimento importante, sem perder margem, porque os preços estão contratados, os contratos são de longa duração. Então, nesse motor 1, assim, continua sendo, sem dúvida, muito, muito importante. No motor 2, um exemplo muito legal desse primeiro trimestre o selo digital ele tem 3 vezes mais receita nesse trimestre do que no primeiro trimestre do ano passado. Isso vai se repetir ao longo de todo o ano. A plataforma é uma outra alavanca importante de crescimento. Ela foi lançada no primeiro trimestre, já tem primeiros clientes comprando, e a gente vai cada vez mais expandir esse portfólio para toda a nossa base de clientes. Tem aqui um desafio na plataforma integrada de continuar fechando o gap de portfólio, de produto em relação aos concorrentes que já estão há mais espaço no mercado, e tem também o outro de colocar esse produto em toda a nossa base de clientes. Base de clientes nunca foi problema para a Valit, né? A gente tem clientes onde colocar. O que a gente tem agora é uma adaptação de portfólio e um investimento em time comercial para poder converter esses produtos. Então, selo água no motor 2, plataforma também no motor 2. A parte digital mobile, por essa característica do OEM, também vai continuar, OEM mais software e serviços, continuará forte ao longo desse ano. E governo digital, embora a gente tenha esse revés nesse trimestre e que deve perdurar no segundo trimestre também da Vsoft, né, tem uma série de outros produtos, como o cartão de benefícios, como soluções para trânsito através, já que tem menos aula, precisa ter mais criticidade em poder fazer o exame, as provas práticas ou teóricas com mais segurança, com mais qualidade. Então, acho que apesar de no curto prazo ter uma receita pressionada, isso abre uma oportunidade da gente poder vender parte do portfólio que antes tinha uma relevância menor, né, no todo da receita. A partir de agora, a gente também passa a alavancar as coisas de governo digital. Então, acho que a gente vê muito claramente, resumindo, motor 1, sim, sendo uma alavanca importante, e no motor 2, elementos importantes aqui com plataforma, com selo, com governo digital e com OEM, fazendo a gente ter bastante expectativa positiva com a receita digital da companhia, que é esse lugar que a gente está ancorando a nossa estratégia, pensando não só em administrar as coisas que eventualmente acontecem com o primeiro trimestre mais pressionado no curto prazo, mas especialmente plantando estas coisas de longo prazo que mudam a forma como a gente obtém receita e receita recorrente dentro da Valit. Obrigado, Bressan. Obrigado, Olavo. Assim terminamos mais um call de resultados. Agradecemos a todos pela participação e deixo aqui todos os canais do time de RI à disposição de vocês. Obrigado, boa tarde.